No vídeo anterior, que você pode acessá-lo clicando no card que aparece aqui em cima, vocês aprenderam sobre conversão de unidades por meio da análise dimensional, tanto de unidades em que a diferença ocorre no prefixo, unidades quadráticas e volumétricas, e também unidades do Sistema Americano de Engenharia. Eu sou o professor Carlos Alfredo e nesse quinto vídeo da série iremos aprender sobre o que é a constante GC. Vamos nessa? Então solta a vinheta! Primeiramente, irei apresentar algumas grandezas físicas, tanto no Sistema Internacional quanto no SAI. No SI, o comprimento é expresso em metros e no Sistema Americano em pés. No SI, a massa é expressa em quilogramas e no SAI em libra-massa. Tanto no SI quanto no SAI, o tempo é expresso em segundos, e a força é expressa em newtons no SI e em libra-força no SAI. Mas por que essas apresentações de grandezas? Nos três primeiros casos, em ambos os sistemas, temos unidades básicas. Já para a grandeza força, Newton é uma unidade derivada, pois 1 Newton é igual a 1 kg vezes metro por segundo ao quadrado. E libra-força é uma unidade básica no Sistema Americano de Engenharia. Segundo o Sistema Americano de Engenharia, o valor numérico da força, libra-força, e da massa, libra-massa, são iguais na superfície terrestre, ao nível do mar e a 45 graus de latitude. Traduzindo, se estivermos no nível do mar e a 45 graus de latitude, o peso de um corpo de 1 libra-massa é igual a 1 libra-força. Porém, se aplicarmos os conceitos da segunda lei de Newton, em que peso é igual ao produto da massa vezes a aceleração da gravidade, 1 libra-massa vezes 32,19 pés por segundo ao quadrado vai resultar em 32,19 libra vezes pé por segundo ao quadrado. Portanto, se a gente analisar bem, 1 libra-força é diferente de 1 libra-massa vezes pé por segundo ao quadrado. No caso do Sistema Internacional, 1 kg multiplicado pela aceleração da gravidade de 9,81 metros por segundo ao quadrado vai resultar numa força-peso de 9,81 newtons. Mas aí tudo bem, pois a força nesse sistema é uma unidade derivada, não tem problema. Portanto, como é possível de resolver isso? Como a gente vai fazer para que um corpo de 1 libra-massa corresponda ao peso de 1 libra-força? Inicialmente, vamos pegar a equação da força-peso e colocar um fator de conversão K multiplicando. Lembrando, o P é o peso, M é a massa, G é a aceleração da gravidade, e o K é esse fator de conversão, cujo valor numérico e as unidades vão depender das unidades escolhidas para P, M e G. Se isolarmos K, vai ficar igual a P dividido por M vezes G. E a unidade disso, no Sistema Americano de Engenharia, vai ficar libra-força vezes segundo ao quadrado dividido por libra-massa vezes pé. Observe que, se multiplicarmos a unidade de K com o produto M vezes G, conseguimos cancelar quase tudo. Olha só, segundo quadrado com segundo quadrado, libra-massa com libra-massa e pé com pé. E sobra apenas a unidade libra-força. E, considerando a massa como 1 libra-massa e o peso 1 libra-força, colocando esses valores na equação, K vezes 1 vezes 32,19 é igual a 1. Portanto, K vai ser igual a 1 dividido por 32,19, libra-força segundo ao quadrado, dividido por libra-massa pé. A constante de proporcionalidade GC é o inverso do fator de conversão K, ou seja, GC é igual a 32,19 libra-massa vezes pé por libra-força segundo ao quadrado. Logo, no cálculo da força-peso, peso igual a massa vezes a aceleração da gravidade, nós colocamos a constante GC dividindo, ficando massa vezes a aceleração da gravidade dividido pela constante GC. Fazendo o cálculo para o corpo de 1 libra-massa, a massa vezes a gravidade, que é 32,19 pés por segundo ao quadrado, dividido pela constante GC, que é 32,19,
libra-massa vezes pé por libra-força vezes segundo ao quadrado, vamos poder observar que as unidades vão ser canceladas, libra-massa com libra-massa, pé com pé, segundo quadrado com segundo quadrado. E nos números 32,19 dividido por 32,19 vai resultar em 1 libra-força, o que atende o especificado pelo sistema. Vamos ver um exemplo. Calcule o peso em newtons e em libra-força de um corpo de massa 50 kg em um local onde a aceleração da gravidade é 5 metros por segundo ao quadrado. No sistema internacional, peso igual a massa 50 kg vezes a aceleração da gravidade 5 metros por segundo ao quadrado é igual a 250 newtons. Até aí, tudo bem. Fizemos o sistema internacional. Agora, para o sistema americano de engenharia, primeiro vamos converter as unidades. Fazendo a conversão de 50 kg, isso resulta em 110,2 libra-massa. E a aceleração da gravidade de 5 metros por segundo ao quadrado resulta em 16,4 pés por segundo ao quadrado. Aplicando a equação da força-peso, massa 110,2 libra-massa, vezes a aceleração 16,4 pés por segundo ao quadrado, e dividindo isso pela constante GC, 32,19 libra-massa pé por libra-força segundo ao quadrado, temos o cancelamento das unidades e, fazendo a conta de 110,2 vezes 16,4 dividido por 32,19, chegamos a um peso de 56,14 libra-força. Nesse cálculo, observem que o peso não fechou em 110,2 libra-força, pois a gravidade não é de 32,19 pés por segundo ao quadrado. Tem que ficar bem claro que o valor da constante GC ele não se altera, ok? E vão ter situações em que é necessário calcular a energia de um corpo ou de um sistema, e no caso do sistema americano de engenharia, a unidade empregada é libra-força vezes pé. Fazendo uma analogia com o sistema internacional, a unidade é joules, ou newton vezes metro. Fazendo uma analogia com os cálculos de força-peso que vimos anteriormente, podemos perceber que a grandeza-massa está no numerador e a constante GC no denominador. Assim é possível de se realizar o cancelamento das unidades e a unidade de libra-força acaba indo para o numerador. Portanto, sigam sempre essa dica no sistema americano de engenharia, posicionando a constante GC na posição contrária da massa. Vamos exemplificar isso. 100 libra-massa de água escoam pelo interior de uma tubulação a uma velocidade de 10 pés por segundo ao quadrado. Qual vai ser a energia cinética em libra-força vezes pé? Primeiramente, a equação de cálculo para energia cinética é energia cinética igual a massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Porém, ao se fazer o cálculo dessa maneira, vamos chegar em 10 libra-massa vezes 10 pés por segundo ao quadrado dividido por 2 igual a 5.000 libra-massa vezes pé quadrado por segundo ao quadrado, o que não é igual a libra-força vezes pé. Colocando a constante GC no denominador, e a equação fica energia cinética igual a massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2 vezes constante GC. A energia cinética vai ser igual massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2, nós calculamos anteriormente. Isso dá 5.000 libra-massa pé quadrado por segundo ao quadrado. E temos que multiplicar isso pelo inverso da constante GC. Lembre-se, se você tem algum número ou grandeza dividindo, é a mesma coisa que multiplicar pelo seu inverso. E isso é igual a 1 dividido por 32,19 libra-força segundo ao quadrado por libra-massa vezes pé. Dessa maneira, conseguimos cancelar a maioria das unidades, libra-massa segundo ao quadrado e 1 pé, no numerador e no denominador, resultando em 155,3 libra-força pé. E com isso chegamos ao final de nossa quinta videoaula. No próximo vídeo, iremos aprender sobre conversão de temperaturas, portanto continue acompanhando este conteúdo. Se você gostou desse vídeo, então por favor, deixe o seu like, escreva algum comentário, dando uma crítica, elogio, sugestão,
E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber as próximas atualizações. Muito obrigado pela sua atenção e até mais!